Olá, eu me chamo Denise Tavares e esse é o segundo episódio dos Bastidores SATED. E a gente está aqui com a Adnil, presidente do Sindicato do SATED Sergipe, para a gente falar hoje sobre o registro profissional. Bem-vindo, Adnil. Quero agradecer a sua disposição em atender o nosso pedido. Bom, como falei, o Adnil é presidente do SATED Sergipe e é um grande parceiro do SATED Maranhão. E é um prazer estar com você novamente. Olá, amigos, companheiros do SATED Maranhão. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês e também que esse podcast atinja também todos os artistas e técnicos das artes cênicas do Maranhão. Bom, Adnil, a profissão de ator, assim como todas as outras regulamentadas no Brasil, requer um registro profissional para que possa ser exercida com todas as garantias legais? E quem pode tirar o DRT? E quais as formas? Quais os documentos básicos para a obtenção do mesmo? Portanto, o que é o DRT ou registro profissional? Respondendo a sua pergunta, Denise, DRT significa Delegacia Regional do Trabalho. Em todos os estados tem uma DRT, uma delegacia para cuidar dessas questões de relações de trabalho. Houve mudanças recentemente, né, nesse governo que está aí, quando ele extingue praticamente o Ministério do Trabalho e cria, então, as Secretarias Regionais do Trabalho, que é a CRT. E a DRT, ela ficou culturalmente conhecida como registro profissional. Na verdade, é um RP, que é um registro profissional quando a gente tira o nosso registro, né, nesse órgão. Foi criada a lei em 24 de março de 1978, que é denominada a Lei do Artista Cênico, né? Que às vezes as pessoas confundem, porque o pessoal de música não é com o SATED, né? Mas são artistas também, então, que é bom frisar que estamos falando dos artistas das artes cênicas. E quem são eles? Na regulamentação de 5 de outubro de 1978, ficou declarado que todos os artistas de circo, dança, teatro, os técnicos do cinema, né? Eles são a ópera também, os modelos de passarela, modelos de fotográficos, é o nosso pessoal, né? São os artistas ligados, então, aos SATEDs. E junto a isso tem os operadores, né? Que são os técnicos, os operadores de som, técnicos de som, o sonoplasta, os iluminadores, os técnicos de luz, operador de luz. Aí vem fotógrafo de cena, diretores teatrais e diretores de produção, coreógrafos, enfim, todos os técnicos também envolvidos em espetáculos de diversões e também os envolvidos nessa parte cênica, né? Quando a pessoa tem o curso de bacharelado na área, ela vai direto, né, no sistema e requer, então, faz o requerimento do seu registro profissional. Quando ela não tem o curso de bacharelado, ela precisa passar pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões para obter, então, o seu atestado de capacitação, que é um documento que é emitido pelo sindicato para que se possa dar continuidade ao processo de requerimento do seu registro profissional. Então, respondendo a sua pergunta, é basicamente isso. E quais são as formas? São simples, não tem muito bicho de sete cabeças. Basta que você comprove ou com curso de bacharelado, reafirmando o que eu já disse anteriormente, ou então que você passe, né, a pessoa vai ter que passar por uma avaliação do sindicato local, a priori, para que esse sindicato possa emitir o atestado de capacitação
que vai ser juntado com a documentação necessária, que é basicamente a carteira, o registro da identidade, né? Então, o RG, frente e verso. Também, no mínimo, que a pessoa tenha o ensino médio já concluído e que também a pessoa comprove cursos de, no mínimo, juntando os certificados, oficinas, workshop, todos os experimentos, no mínimo de 100 horas, né? E ela possa fazer, então, esse requerimento. Existem alguns sindicatos que utilizam uma banca. Então, imagine se marcar uma banca para atores e atrizes. Então, o sindicato vai disponibilizar textos que a pessoa vai pesquisar, vai escolher ali um fragmento, né, de um texto, como a gente chama um bife, né, um solo, e aí ela vai, naquele momento, apresentar para, no mínimo, 3 diretores teatrais que vão emitir, então, um parecer se aquela pessoa está ou não preparada para prosseguir com o seu requerimento de registro profissional na área. A mesma coisa acontece com a dança, aí na dança seriam 3 coreógrafos, e se for na área técnica, precisa que um iluminador cuide da parte de luz, de iluminação, né? No caso, 3 iluminadores seriam convidados, porque o iluminador seria assim o diretor da luz, né? O cara que está acima de toda a nomenclatura da sequência das profissões da luz. Ou sonoplasta, se o caso for na área de áudio, na área de som. Então, feito isso, prossegue-se o requerimento. Mas também existem alguns sindicatos que utilizam a parte de comprovação. E o que seria isso? Seria uma juntada curricular de declarações, né, fotos, vídeos, né, que possa comprovar que aquela pessoa realmente vem trabalhando no mínimo há 3 anos na área que ela pretende tirar o seu registro profissional. Feito isso, a diretoria do sindicato emite esse atestado de capacitação, que junta-se a esses documentos necessários para que também tem a carteira de trabalho, né? A pessoa tem que ter a carteira de trabalho. Não existe você requerer um registro profissional se você não tem sua carteira de trabalho, o seu CTPS, né? Que hoje em dia, inclusive, para os novos, você pode requerer via internet, né? Que é a carteira de trabalho eletrônica, né? A funcional. Então, basicamente é isso. E, como eu disse, não tem muito bicho de 7 cabeças, porque a gente entende que o artista e o técnico das artes cênicas são pessoas apaixonadas pela função, são pessoas apaixonadas pela dança, pelo teatro, pelo circo, pelo cinema, pela passarela, e aí não é muito difícil para que esses técnicos que vão fazer a avaliação perceber a possibilidade de emitir esse registro profissional. Digo, o atestado de capacitação que será encaminhado para a Secretaria Regional do Trabalho, porque é lá no órgão federal que eles vão emitir, então, esse registro profissional, que é válido do Amazonas até o Rio Grande do Sul, de leste a oeste, dentro do território brasileiro. Qualquer sindicato que emitir esse atestado de capacitação, a pessoa vai receber seu registro profissional, e a mesma validade que ele tem em Sergipe, ele tem no Maranhão, ele tem no Piauí, ele tem no Amazonas, ele tem no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio, onde for, tá bom? E também, quiçá, fora do país. Por quê? Porque é uma profissão regulamentada por lei. Então, a gente tem também essa questão. Por exemplo, o SATED de Sergipe
tem vários bailarinos que estão na Europa, né? Tem atores que estão percorrendo o Mercosul, então não tem nenhum problema que você apresente esse seu registro profissional do Brasil, e nesses países que têm acordos, né, de relações com o Brasil, eles aceitam de boa o nosso registro profissional. Há algum problema com o endereço emitido? Por exemplo, sou de São Luís e pretendo tirar em Salvador. Isso tem algum empecilho para atuar, sendo o endereço diferente do local? Olha só, Denise, não há nenhum problema. Não existe problema algum de que uma pessoa em um estado possa requerer o seu registro profissional via outro sindicato de outro estado. Nós aqui de Sergipe passamos 5 anos para receber a nossa carta sindical, que é um absurdo, porque a lei diz que são 180 dias para o sistema liberar a carta sindical, contanto que o sindicato esteja todo regulamentado, tudo direitinho e tal. Mas eles acabam passando 4 anos, 5 anos. Então, durante esse período, nós fizemos parceria com Alagoas e fizemos parceria com a Bahia, né, que são os estados aqui vizinhos nossos. E aí eles conseguiram, então, resolver algumas pendências de alguns artistas e técnicos que estavam necessitando naquele momento, não queriam esperar para fazer o requerimento via Sergipe, né? Então, você em São Luís pode requerer o seu registro profissional em São Paulo, contanto que o SATED Maranhão faça a primeira avaliação, essa que eu falei ainda há pouco, documental, né? Que, se for o caso, faça a banca, faça todo esse processo, e aí vocês dizem ao sindicato do outro estado que aquela pessoa está habilitada a fazer o requerimento do seu registro profissional. Então, é uma questão de parceria estabelecida para que alguns profissionais que estão na emergência do momento para ter o seu registro profissional, para participar de editais, para estar regulamentado direitinho, estar habilitado direitinho, né, que essa pessoa não fique prejudicada e tardiamente receba o seu registro profissional. Então, é possível, por exemplo, nós estamos em parceria com o SATED Maranhão para resolver algumas pendências. Nós já fizemos o processo de alguns artistas e alguns técnicos do Maranhão. Não há nenhum problema. Com relação ao endereço, a gente estabelece uma parceria com os nossos artistas locais para que eles possam fornecer o endereço de base para qualquer eventualidade ter essa referência de endereço. Mas quando você recebe o seu registro profissional, lá no seu documento não tem endereço, né? Não tem o número do telefone, porque não há uma necessidade básica sobre isso. O importante será o seu CPF, né? O seu número da carteira de trabalho e o seu número da carteira de identidade, né? Do RG ou da CNH, que você vai estar disponibilizando. Então, essa questão de endereço, por exemplo, Denise é diretora de produção. A emissão do DRT dela, do registro profissional dela, foi pelo SATED Sergipe. Mas Denise pode agora, com a DRT ou com o registro profissional dela emitido por Sergipe, ela migra para o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Maranhão. Por quê? Porque a atuação básica dela é no Maranhão. Então, qualquer problema que haja, ela está sindicalizada no SATED Maranhão. Porque se ela fosse fazer esse processo em Sergipe, nós teríamos que fazer esse deslocamento para o Maranhão para resolver alguma pendência. Então, para efeito de fiscalização,
É importante que a pessoa receba o seu registro profissional de outro estado, mas que na hora do sindicalismo, de filiação ao sindicato, fazer essa filiação na sua base. A mesma história, por exemplo, se Denise sair de São Luís agora e for morar em São Paulo, ela vai pegar o seu registro profissional e fazer uma filiação no SATED São Paulo. Por quê? Porque ela vai estar morando lá e qualquer problema que ela esteja passando de necessidade de resolução, ela vai buscar o sindicato que ela está afiliada, que seria o Sindicato São Paulo. Espero ter sido claro com relação a isso. Não há nenhum impedimento que você possa requerer o seu registro profissional em qualquer território do Estado brasileiro, tá? Agora, para efeito de filiação, é importante que você esteja filiado, porque você não é filiado, por exemplo, Denise não é filiada ao SATED Sergipe por ter requerido o seu DRT, a sua registro profissional aqui em Sergipe. Ela é do SATED Maranhão, mas o registro profissional dela é do SATED Sergipe. Ok? Espero ter ficado claro isso aí. Qual a mudança para o artista depois da obtenção do DRT? Bom, Denise, o que se observa é ou você está exercendo a sua profissão legalmente, com seu registro profissional, né, válido em todo o território nacional e em parte do mundo que tenha acordos, né, com o Brasil, ou você vai estar exercendo ilegalmente a profissão, que inclusive no Código Penal diz que é crime, né? Então imagine uma pessoa nas ruas de São Luís dirigindo um carro sem a sua CNH. Aí o Detran vai parar, vai perguntar cadê a CNH, a pessoa vai dizer que não tem, ela será multada e até presa, quem sabe, né? A mesma história é o SATED chegar no teatro, encontrar uma trupe que vai desenvolver o seu trabalho logo mais à noite e solicitar o registro profissional do elenco, da equipe técnica, e a trupe não ter. E o SATED pode, através da Lei 6.533, obviamente, impedir até de que haja aquela apresentação, a não ser que o próprio SATED dê uma autorização especial para que aquele pessoal possa efetivamente desenvolver o seu trabalho na sua função. Outra coisa também é importante que a gente faça o nosso INSS como autônomo, né? Por exemplo, eu pago o meu INSS como autônomo, né, de ator e de diretor teatral. É importante porque possa acontecer alguma coisa comigo e na minha função, Deus o livre e guarde, e eu posso requerer, né, do INSS o auxílio doença, o auxílio de invalidez, porque não posso mais trabalhar na minha função. Então, outra coisa também muito importante é que a maioria dos editais nacionais, eles exigem que você comprove a sua habilitação, né, com o seu registro profissional, o seu número, né, na Secretaria de Relações do Trabalho. Então, está legalmente ou está ilegalmente. Por exemplo, imagine uma companhia de dança do Maranhão que saia fazendo uma turnê pelo Brasil e em todo lugar que ela chegue, se o SATED local solicitar os registros profissionais do elenco e da equipe técnica, vai ter que pagar uma taxa bem maior do que o que se pagaria para se tirar o registro profissional definitivo. Então, é isso, é viver na clandestinidade, se escondendo. Por exemplo, os circos, aproveitando o momento para explicar, os circos tradicionais, que são circos de lona, os pequenos circos, né, de lona, de família tradicional de circo,
é mais prático para você tirar o seu registro profissional, o registro profissional desse pessoal, né? Não exige, por exemplo, o ensino médio completo. A comprovação pode ser feita através de fotos, de arquivos, né, das pessoas do circo que vem trabalhando há tempos e tal. Então é muito mais prático se fazer esse registro profissional do pessoal de circo tradicional. Né? E geralmente os SATEDs não buscam muito fiscalizar os circos pequenos, né, como incentivo para que eles continuem, porque geralmente são de famílias tradicionais. É diferente de uma companhia profissional de dança que almeja sair em turnê, de um grupo de teatro que almeja sair em turnê, né? Se ele não tiver de todo mundo o registro profissional, nem na base ele pode trabalhar, né? E nem tampouco nas cidades onde ele chegar para fazer a sua função. Por quê? Porque o pessoal que vai estar envolvido são amadores, não são profissionais, logo eles não deveriam, porque não existe você dizer que sabe dirigir um carro, porque você aprendeu a dirigir um carro e você está nas ruas de São Luís dirigindo um carro, né? É preciso que você tenha a sua CNH. A mesma história é você sair por aí apresentando espetáculo de teatro, mas você não é um ator profissional. Aí não tem o diretor que tenha o seu registro profissional de diretor, não tem um diretor de produção. Quando você chega para utilizar os equipamentos nos teatros constituídos, tanto os particulares como os teatros das redes oficiais, né, de gestão, né, de estado ou de município, a primeira coisa que o pessoal da técnica vai solicitar é: seu técnico tem registro profissional? Porque se ele não tiver, ninguém vai entregar um equipamento caríssimo de luz e de som a uma pessoa que alguém disse que ele sabe fazer. Sabe fazer? Já sabe fazer? Por que não vai fazer o seu requerimento para poder você virar um profissional? Não seria mais prático? Não seria mais fácil? Então é isso. Quero dizer a todos que estamos assim à disposição. O SATED Sergipe está à disposição do SATED Maranhão, né? Nós hoje cobramos o menor valor do Brasil para se emitir o atestado de capacitação, reforçar dizendo que, primeiro passo, você tem que procurar o SATED Maranhão, entregar a documentação exigida. O SATED Maranhão vai fazer a primeira avaliação. Se você passar na primeira avaliação, se você estiver realmente apto a receber o seu atestado de capacitação, o SATED Maranhão vai emitir para o SATED Sergipe a documentação, certo? Lá no requerimento a gente coloca o número do telefone do SATED Sergipe. Por quê? Porque qualquer eventualidade, a gente vai na Secretaria de Relações do Trabalho do nosso estado para dirimir ou resolver qualquer situação de dúvidas e tal sobre a questão dos procedimentos, né? E com 30 dias, em média, você vai estar recebendo o seu registro profissional, que será válido para todo o território nacional. É importante a gente saber que o processo é totalmente fiscalizado. Nosso processo está à disposição de qualquer fazedor da cultura, das artes cênicas e os técnicos das artes cênicas, e estamos reafirmando à disposição para que a gente possa estar resolvendo algumas pendências. Você pode fazer isso, né, agora no primeiro momento, ou você pode aguardar até o SATED Maranhão receber a carta sindical, e aí o SATED Maranhão vai fazer o procedimento e ele próprio vai fazer o seu processo para que o seu pessoal na base, no estado do Maranhão, possa requerer o registro profissional. No mais, muito obrigado, prazer enorme
estar com vocês nesse momento, né? E que essa pandemia vá para Cochichina e que a gente volte aos nossos palcos, que a gente volte a abrir os nossos circos, que a gente volte a fazer os nossos trabalhos, que a gente esteja no palco como dançarino das bandas, que a gente esteja nas ruas fazendo as nossas funções, porque o que mais a gente ama é realmente apresentar os nossos trabalhos, é manusear os equipamentos de som e de luz, é dirigir os nossos espetáculos, é dirigir os nossos espetáculos de dança, enfim, as nossas companhias. E é isso. No mais, muito obrigado e até breve. Adnil, seus esclarecimentos a respeito do RP foram bem objetivos. Você usou exemplos que facilitaram o entendimento. Eu acredito que todos que estão nos ouvindo puderam sanar suas dúvidas. Bom, a gente agradece sua presença, foi esclarecedor e você está sempre somando com o SATED MA. Espero que depois dessa onda do Covid possamos nos ver, né? Fazer tantas outras parcerias. Bom, então é isso. Agradeço a todos que nos acompanham em mais um podcast. Reforço aqui a sugestão de vocês para os próximos podcasts. Abraços e até o próximo Bastidores SATED MA.